no texto. O texto está falando aqui o amado, né? Ele está falando para a sua amada, ou o esposo para a sua esposa, e ele está fazendo um chamado para ela. Ele está dizendo: levanta-te, amada minha. Ou seja, ele está chamando ela para um posicionamento. É lógico que Cantares de Salomão é uma expressão da igreja, do relacionamento da igreja com Jesus, né? De Jesus com a igreja. Então, quando eu falar amado, esposo, às vezes eu vou falar Jesus, então você já está entendido. Então eu vou usar Jesus, tá bom? Então Jesus está aqui falando assim com a igreja, com a noiva, com a esposa dele. Ele está falando assim: levanta-te, amada minha. O que ele está falando? Ele está chamando a igreja para um posicionamento, porque ninguém que esteja em pé precisa levantar. E ele está dizendo: levanta-te, amada minha. Ele está possivelmente aqui do lado de fora, né? Ele está do lado de fora aqui, Salomão está do lado de fora, a Sunamita do lado de dentro, creio eu. E ainda creio que ela está com as janelas fechadas da casa, porta fechada. Por quê? Porque ela não está vendo nada do que está acontecendo lá fora. Mas o noivo está do lado de fora. E ele está falando assim: amada minha, levanta-te, posiciona, sai desse lugar onde você está. Levanta-te, amada minha. E por que ele está chamando para o posicionamento da sua amada? Porque existe algo acontecendo do lado de fora da casa. Existe algo acontecendo do lado de fora, aonde aquela amada dele está. Ela não está vendo, ela não está sentindo, mas ele está do lado de fora. E ele está vendo tudo. Então logo a gente não pode perceber uma coisa: não há um alinhamento do noivo com a noiva, do esposo com a esposa, ou de Jesus com a igreja nesse texto. Os dois não estão no mesmo ambiente. A noiva está num lugar fechado, a noiva está deitada e a noiva está possivelmente encolhida. Não é assim? E por que ela está assim? Porque é inverno. É inverno? Você viu no texto? É inverno? Gente, acorda, é inverno no texto? Não é. O noivo fala assim: o inverno já passou. Aquela noiva está trancada dentro de casa, aquela mulher, aquela igreja aqui em casa, está trancada dentro de casa, janela fechada, porta fechada, possivelmente debaixo das cobertas, encolhidinha, sem querer relacionamento com nada, com ninguém, porque é assim que a gente fica no inverno, sim ou não? A gente quer ficar encolhidinho e a gente quer só coisa quente para melhorar o nosso dia, não é assim? E ela está nesse ambiente, um ambiente de inverno, mas o noivo está do lado de fora, está dizendo assim: ei, acorda, amada minha, desperta, amada minha, levanta-te, amada minha, porque o inverno já passou. E ele começa a descrever as coisas do lado de fora. Ele começa a dizer: olha, as rosas estão cantando, as flores, já tem flores, já tem irmãos do lado de fora. O que ele descreve tem cor, tem cheiro, tem música, a paisagem é bela, tem beleza do lado de fora, mas a noiva do lado de dentro não está vendo isso, ela não está percebendo isso. Então, Jesus nessa noite, ele está querendo um posicionamento da igreja. Ele está dizendo: levanta-te, porque a estação já passou, já mudou as coisas. Ei, desperta, você não está vendo? Tem um monte de coisa acontecendo do lado de fora e você está aí trancado do lado de dentro, sem querer envolvimento, deitado em seu berço esplêndido, mas do lado de fora
No frio a gente põe o quê? Mulher põe uma bota, põe uma calça, um casacão, não é assim? Põe um gorro, a gente põe um monte de coisa porque a gente quer esquentar, não é assim? Essa mulher do texto, ela estava se comportando como se no inverno estivesse. E às vezes, quem sabe que essa noite tem gente se comportando como se no inverno estivesse. É ridículo alguém chegar em pleno verão num lugar de bota, calça comprida, cachecol, gorro, casaco de frio. É ridículo ou não é? Quem é que faz isso? Mas se alguém chegar no tempo de calor todo agasalhado, qual é a pergunta que você vai fazer? Está passando mal? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você está passando mal? Ou melhor, pergunta se você está doente. Você está doente? Porque, irmãos, a doença arranca a gente daquilo que Deus quer fazer. A doença impede a gente de viver, eu digo a doença espiritual, frieza, mornidão, né? Falta de interesse com as coisas do Senhor, do reino de Deus. Faz isso com a gente, tira a gente do ambiente. Mas hoje aqui, o Senhor quer alinhar o nosso coração com o coração dele. Ele nos quer no mesmo ambiente. Ele quer que nós estejamos contemplando aquilo que ele está vendo. Ele quer, irmãos, compartilhar conosco a visão que ele está tendo. Então presta atenção. Ele fala, levanta-te e vem. Amiga minha, amada minha, levanta-te e vem. E aí no verso 14 vai falar assim, que essa pomba, agora ele chama ela de pomba, ele fala assim, você está andando pelas fendas dos penhascos, né? As rochas escarpadas, penhascos íngremes, lugar bem alto. Mas o que está acontecendo com ela? Ela está escondida. Escondida. E a pergunta é, você está se escondendo de quê? De quem? A palavra do Senhor no Salmo diz, o salmista fala assim, para onde me ausentarei do seu espírito? Se eu fizer a cama no mais profundo do abismo, lá estás também. E se eu tomar as asas da alvorada e for até os confins dos mares, lá o Senhor está também. Se eu descer lá no inferno, ainda lá me susterá a sua mão. Está escondendo de quê? De quê? Se coloque na presença do Senhor, porque Ele está te chamando, vem, porque esse inverno já passou na sua vida. Para de ficar curtindo esse batalzinho, para de ficar curtindo esse mimimi. A estação já mudou e você não está percebendo por quê? Porque você está insistindo com o inverno. Mas aqui, ó, se você não acordar, quando você sair do inverno, o verão já foi? Porque não existe estação que dure pra... E aí você vai perder a estação da sua vida. Você vai perder o verão. Você vai perder a flor. Você vai perder as flores. Você vai perder a beleza do jardim. Você vai perder o cantar dos pássaros. Tem música para a sua vida. Aleluia. Mas aí, irmãos, tem uma coisa. Então aqui tem um chamado do noivo para que ela se levante, deixe a estação passada para trás e venha viver a estação nova. Mas aí tem uma segunda coisa, porque nessa estação ele fala que tem, olha aí no verso 15 comigo, apanhai as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão é um chamado para a guerra. Porque ele fala assim, ó, apanhai as raposinhas. E é interessante que raposinha fala de coisa pequena, insignificante. Sim ou não? Coisa insignificante que vai colocar, que vai acabar com o fruto da vinha. Por quê? Porque a flor, ela vem antes do fruto. E é a flor que guarda a semente e o fruto. Então a flor,
no início do processo, que muitas vezes a gente não percebe. E o texto está falando assim: apanhai-me as raposinhas, porque elas devastam o vinhedo. Ou seja, se não apanharmos as raposinhas, não haverá frutificação, não haverá fruto. Então é um chamado para levanta, desperta, sai desse lugar que você está escondido, sai desse lugar, vem para fora. Mas vindo para fora, presta atenção, porque Satanás não brinca em serviço e ele quer destruir a nossa frutificação. E pastor, o que é isso? Que raposinha é essa? Coisa pequena. Irmãos, na vida do crente, em relação à estratégia de Satanás, penso eu, que nunca ele começa com coisa grande. Começa com coisa? Começa com coisa? Como é que o crente desvia? Falta o culto um dia, uma prisca no outro, deixa de ler a Bíblia um dia, deixa de ir no culto 2 dias. Quando ele assusta, já passou algum tempo. Dá uma folheada na Bíblia, mas já não tem a mesma fome, mesmo interesse, não é? E ele vai dizendo, vai empurrando com a barriga essa vidinha dele, vai empurrando com a barriga. De vez em quando ele pinga aqui, de vez em quando ele pinga na prisa, de vez em quando pinga não ficou bom não, né? Pinga não. De vez em quando ele vai abrir, de vez em quando. Mas aí presta atenção, quando ele menos assustar, onde ele está? Pulando carnaval. Quando ele menos assustar, ele já não tem mais prazer de estar aqui. Isso aqui já não faz sentido mais para ele. Você está entendendo? Não faz mais sentido as coisas de Deus. Aí ele vira um desigrejado, ele vira um monte de coisa. Menos um crente cheio do Espírito de Deus. Por quê? Porque ele não vigiou na pequena coisa. Aquela coisinha. Como é que começa um divórcio, irmãos? Um olhar aqui, um sorriso ali. Bom dia, uma carona, um encontro, uma cama de motel, o abandono da família, o abandono de Deus. Começou aonde? Um sorriso, raposinha. Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Eu não posso falar mais, você entendeu? Está ótimo. Então, o chamado do Senhor é: levanta-te, posiciona, sai dessa estação que está te matando, porque já tem graça de Deus para a sua vida, já tem provisão de Deus para a sua vida. O Senhor já te abençoou, Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Diz a Deus, o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo já é nosso, irmãos. A Bíblia diz, Pedro, se eu não estiver enganado, o Senhor já nos deu tudo para a vida e para a piedade. Ele já nos deu tudo. A Bíblia, Paulo vai dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas já são nossas. E nós precisamos então despertar, sair para fora, acordar. Já tem a bênção de Deus na nossa vida. Deus está ao nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos posicionar. Sair para fora. E sair para fora. Tem demônio para você lutar, mas tem você também. Sabe por quê? A luta não é só com o demônio, não. Porque a luta contra o pecado é nossa. É nossa. Fala assim, a luta contra o pecado, a guerra é minha. É sua. É sua. Com o Espírito Santo e com você. Então é simples. Com o demônio a gente sabe, não tem problema. Sai em nome de Jesus e ele tem que sair.
Qual que é o fruto? É paz, é alegria, é domínio próprio, aleluia, é temperança, irmão. Fruto do Espírito é fé, é alegria. Quer inclinar para o Espírito, o fruto que vai nascer é isso. Sim, nós vamos dar fruto, vamos pregar o evangelho, vamos ganhar alma, beleza, joia, vamos. Mas irmãos, antes de Deus fazer lá fora, Ele quer fazer aqui dentro, ó. E nós precisamos frutificar, inclinando para as coisas do Espírito, para que nasça em nós domínio próprio, alegria, fé, o que mais? Bondade, fidelidade, fé. Depende da tradução, já nós inspiramos, né? Quem está entendendo aqui o que eu estou falando? Agora, irmãos, se nós não somos cheios do Espírito, se nós não nos permitirmos sermos cheios do Espírito, aí não tem fruto, não tem obra, tem ação. Ação e é o quê? É prostituição, é contenda, é discórdia, é facção, é só coisa ruim, não. A obra da carne, irmãos, Paulo falou para a gente, nós precisamos ficar atentos, porque quem pratica as obras da carne não é do reino de Deus. Então, o chamado do noivo aqui para nós nessa noite é: levante, vem para a guerra. Então, eu quero te aconselhar: para de pôr a culpa no diabo, em nome de Jesus, porque o diabo não tem culpa de tudo que você faz. Assuma as suas responsabilidades. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade diante de Deus. Já contei para alguns irmãos há um tempo atrás, orando aqui para a consagração, e eu falando com Deus sem sinceridade a respeito dos meus pecados. Eu estava falando com Ele assim: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor me conhece, e o Senhor sabe que eu sou humana. E aí falei dos meus pecados, e o Espírito Santo falou comigo assim: seu problema não é porque você é humana, porque não há problema em ser humano. Seu problema chama pecado. Lide com as coisas de forma correta. Nunca mais eu falei isso na vida, irmãos. Agora eu chego diante de Deus com mais graça e falo: Senhor, esse meu pecado, eu fiz isso, Pai, não é porque eu sou humano, porque Jesus foi humano, sim ou não? Mas Ele não pecou. Então para de pôr a culpa no capeta, no diabo, e nós precisamos começar a assumir as nossas responsabilidades. É eu que sou preguiçosa, é eu que sou devassa, eu que sou mentirosa, eu que sou isso, eu que sou aquilo. O diabo não será responsabilizado diante de Deus por causa de pecado de ninguém. A Bíblia é clara: a alma que pecar, oxi, a alma que pecar, está morta. Meu pai, tem gente viva aí, não? Só esse lado aqui: a alma que pecar. Gente, a resposta é assim, ó: a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, essa vai ser punida, não é a outra. Então, combinado? Me ajuda aqui que eu vou já orar. A alma que pecar